Bom, vamos agora então estudar como se dá a regulação do equilíbrio, do pH ou equilíbrio, entre ácido e base pelos rins. Bom, a concentração de hidrogênio nos fluidos corporais é baixa em relação a outros íons, como por exemplo o sódio, que no fluido extracelular apresenta-se com uma concentração aproximada de 140 miliequivalentes por litro, enquanto o hidrogênio apresenta-se a uma concentração aproximada de 40 nanoequivalentes litro, ou seja, a concentração de sódio é 3 milhões de vezes maior do que a concentração de hidrogênio. Essa baixa concentração de hidrogênio nos fluidos corporais geralmente é expressa no logaritmo negativo, ou também chamado pH, onde o pH sérico normal é de 7,4, ou seja, levemente alcalino, e alterações além dessa estreita faixa de 7,8 e 6,8 são incompatíveis com a vida. Bom, as concentrações séricas de hidrogênio, ou chamados potenciais, ou potencial hidrogênio iônico, se alteram constantemente por uma série de processos, o que inclui o metabolismo dos alimentos ingeridos, secreções do trato gastrointestinal, o metabolismo de gordura e de glicogênio, ou do glicogênio armazenado, bem como mudanças na produção de dióxido de carbono, pois sabemos que o produto do metabolismo da glicose, por exemplo, é o dióxido de carbono. Desse modo, então, para sustentar a vida, o organismo deve ser capaz de manter o pH dentro dessa pequena, estreita faixa considerada fisiológica. Bom, a fisiologia entre ácido e base envolve três elementos, ou a interação entre três elementos. E são eles: o ácido, o hidrogênio e a base. Os ácidos são as substâncias que se dissociam liberando o hidrogênio livre, enquanto as bases se associam ao hidrogênio, atenuando a concentração do hidrogênio livre, ou seja, por se ligarem ao hidrogênio, as bases reduzem a concentração deste íon em sua forma livre. Sendo assim, a base atua como um tampão. Um tampão é uma solução de ácido ou uma base fraca capaz de se ligar ao hidrogênio e, consequentemente, resistir ou atenuar as mudanças no pH ou potencial hidrogênio iônico, ou seja, atenua a concentração de hidrogênio livre. Bom, o dióxido de carbono é um subproduto do metabolismo celular que é produzido constantemente. Estima-se que aproximadamente 15 mil milimol de dióxido de carbono sejam produzidos diariamente. Esse gás, então,
se difunde para o interstício, ou seja, fora da célula, onde entra em contato com a água, formando assim o ácido carbônico. Este que é um ácido relativamente forte, pois apresenta uma constante de dissociação de 3,5, ou seja, isso significa que ele se dissocia rapidamente, formando bicarbonato e liberando um íon hidrogênio, um íon livre de hidrogênio. Dessa forma, então, o dióxido de carbono é um ácido em potencial. Bom, mas já então que há uma grande produção de dióxido de carbono diariamente, por que então não ocorre uma grave acidose no organismo? Bom, isso se deve porque enquanto o sistema respiratório estiver funcionando normalmente, o dióxido de carbono formado no metabolismo celular é rapidamente exalado pelos pulmões, evitando assim que não ocorra nenhum ganho líquido de ácido. Na verdade, o desafio para o corpo é transportar o dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões sem que este cause uma acidose durante este trânsito. Bom, para isso, as hemácias são armadas com uma enzima muito importante, a anidrase carbônica, AC. Essa enzima catalisa a formação do ácido carbônico a partir do dióxido de carbono e da água. Essa anidrase carbônica não existe no plasma, apenas nas hemácias. Dentro das hemácias, o ácido carbônico dissocia-se em um íon hidrogênio livre e em bicarbonato. O bicarbonato deixa a célula por meio do trocador ou antiportador bicarbonato cloreto, enquanto o hidrogênio livre é tamponado pela hemoglobina. Ou seja, todas essas reações evitam que se desenvolva uma acidose intracelular. Desse modo, então, 7% do dióxido de carbono é transportado no plasma, 70% é transportado como ânion de bicarbonato e 23% é transportado ligado à hemoglobina. De novo, tudo isso para evitar o desenvolvimento de uma acidose. E é desse modo, então, que o sistema respiratório, em conjunto com o sistema circulatório, regulam o pH por meio da eliminação do dióxido de carbono. Quando na presença de um comprometimento respiratório, maior a retenção de dióxido de carbono, maior a formação do ácido carbônico e, consequentemente, mais hidrogênio livre e menor o pH. Bom, mas e o bicarbonato? Aonde que esse ânion entra? Olha só, existem duas grandes reservas de bicarbonato no organismo. A primeira grande reserva é o bicarbonato
dissolvido na água corporal total. Como o bicarbonato é um ânion, geralmente ele encontra-se ligado a um sal, formando assim o bicarbonato de sódio. Isso ajuda a manter a sua eletroneutralidade. Bom, estima-se que a quantidade de bicarbonato que encontra-se dissolvido em água seja aproximadamente a metade da água corporal total, algo próximo a 22,5 litros. Um segundo reservatório de bicarbonato são os íons que encontram-se mineralizados no esqueleto. No entanto, esse tipo de reserva não pode atuar como um amortecedor eficiente para as flutuações rápidas no conteúdo de hidrogênio, uma vez que para isso o processo envolveria a desmineralização óssea. Desse modo, esse tipo de amortecedor seria eficiente para condições crônicas na mudança do pH, enquanto a reserva aquosa de bicarbonato atua como um tampão pronto contra flutuações do pH. Ou seja, esse tipo de reserva atua em flutuações repentinas nas mudanças do pH. Bom, para evitar a perda de bicarbonato, todo o bicarbonato filtrado deve ser reabsorvido, o que se dá pelo simportador sódio bicarbonato, que encontra-se na membrana basolateral. Lembre que nós discutimos esse processo na aula de transporte tubular. Desse modo, então, 85% do bicarbonato é reabsorvido no túbulo contorcido proximal e os 15% restantes na alça de Henle e nos segmentos distais do túbulo contorcido. Essa recuperação, embora evite a perda do bicarbonato, não compensa a perda do bicarbonato consumido por ácidos não carbônicos. Ácidos estes que são gerados a partir do metabolismo proteico na dieta. Desse modo, diante dessa produção de ácido não carbônico, os rins devem ter a capacidade de gerar novos ânions de bicarbonato, além da reabsorção. Bom, vamos entender melhor. Lembra que no epitélio do túbulo contorcido proximal, o hidrogênio livre, originado a partir da dissociação do ácido carbônico a bicarbonato, é liberado para o fluido tubular por meio do antiportador sódio-hidrogênio. Como resultado dessa eliminação de hidrogênio, o pH ao final do túbulo contorcido proximal pode chegar a 6,8 e no túbulo contorcido distal poderia ser inferior a 4,5, ou seja, um pH bem ácido. Um potencial hidrogeniônico dessa magnitude seria suficiente para lesionar o epitélio tubular. Desse modo, para eliminar ácido suficiente, mas sem eliminar o epitélio tubular, os rins realizam uma reação exclusiva. Essa reação é chamada de amoniogênese. Essa reação
permite a geração de novo bicarbonato e a excreção de íons de hidrogênio adicionais. Como é que é isso? Bom, no túbulo contorcido proximal, a glutamina, um aminoácido não essencial, portanto, sintetizado pelo próprio organismo, é absorvida dos capilares peritubulares. Quando nas células epiteliais tubulares, essa glutamina é convertida a amônia e a alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato resulta na geração de 2 ânions de bicarbonato. Estes, então, retornam para a circulação. A molécula de amônia é uma molécula gasosa e essa molécula é lipossolúvel, portanto, pode se difundir para o fluido tubular, ou então ela pode se ligar ao hidrogênio intracelular para formar o íon amônia. Este não é lipossolúvel e, portanto, precisa de um transportador para ser movido para o fluido tubular. A amônia no fluido tubular pode se ligar ainda ao hidrogênio livre no fluido tubular, formando assim o ânion, ou melhor, o íon amônio. Ou seja, a amônia no fluido tubular atua como um tampão. Desse modo, então, o íon amônio produzido no túbulo contorcido proximal flui ao longo dos segmentos tubulares, onde no ramo ascendente espesso da alça de Henle é reabsorvido para o interstício, onde há um equilíbrio entre o íon amônio e a amônia. Posteriormente, o íon amônio retorna ao ducto coletor por transporte ativo e a amônia, um gás lipossolúvel, se difunde também para o ducto coletor. No ducto coletor, essa amônia pode ser protonada, ou seja, se ligar a outros íons de hidrogênio livre, sendo assim eliminada na urina. Para isso, a secreção de hidrogênio pelo ducto coletor é crítica também para a excreção do íon amônia, pois se a secreção do ducto coletor de hidrogênio for inibida, o íon amônio será reabsorvido pelo âmago ascendente espesso da alça de Henle e não será excretado na urina. Portanto, o íon amônia pode funcionar como um biomarcador na mensuração do pH urinário. Bom, é possível categorizar 3 linhas de defesa ou amortecedores nas respostas a desordens entre ácido e base, ou equilíbrio do pH. A primeira delas são os amortecedores extracelulares e intracelulares. Estas são as respostas virtualmente instantâneas que ocorrem no interior e no exterior das células, como por exemplo as que ocorrem nas hemácias. O segundo mecanismo
é a compensação respiratória, que regula a pressão ou concentração de dióxido de carbono pela ventilação. E a terceira e última linha de defesa é a compensação renal, que é mais lenta. Vamos analisar a respectiva tabela para nós sermos bem sintéticos. Bom, as desordens do pH geralmente são classificadas em acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória e alcalose respiratória. Na acidose metabólica, ocorre a redução do pH plasmático, ou seja, ele fica mais ácido. Isso se deve a uma baixa concentração de bicarbonato no fluido extracelular. O primeiro mecanismo de defesa para essas situações são os tampões no fluido intra e extracelular, a hiperventilação com o intuito de exalar dióxido de carbono, reduzindo assim a pressão de dióxido de carbono, e os rins atuariam excretando uma concentração maior de ácido ou hidrogênio. Na alcalose metabólica, o pH plasmático encontra-se alcalino, e isso se deve a uma alta concentração de bicarbonato no fluido extracelular. Como primeiro mecanismo, teríamos as reações nos tampões, nos fluidos extra e intracelulares. No sistema respiratório, ocasionaria a hipoventilação, buscando aumentar a pressão de dióxido de carbono, e os rins reduziriam a excreção de ácido de hidrogênio. Na acidose respiratória, ocorreria uma redução do pH plasmático devido a um aumento da pressão ou concentração de dióxido de carbono, e o mecanismo primário seriam os tampões intracelulares, e os rins atuariam excretando uma maior quantidade de ácido. Na alcalose respiratória, ocorreria um aumento no pH plasmático devido a uma baixa pressão de dióxido de carbono, e isso envolveria uma compensação dos tampões intracelulares, bem como uma menor excreção de ácido pelos rins. Então, para sintetizar, os rins auxiliam na regulação do pH por meio da conservação ou eliminação de hidrogênio na urina. Essa aula foi elaborada pelas seguintes referências: